Você gosta de fazer modelos preditivos para dados tabulares? O mundo é feito de dados tabulares, né, pessoal? Convenhamos. Então, esse vídeo é o certo para você. Você vai aprender como fazer uma regressão, como fazer uma classificação utilizando o LightGBM, um dos algoritmos mais utilizados pelos melhores cientistas de dados do mundo inteiro, logo depois da vinheta. Vamos para a nossa aulinha aqui de LightGBM, um dos algoritmos mais interessantes de Gradient Boosting, né? A gente vai ver aí que existem alguns algoritmos interessantes, né? Algumas implementações que é o XGBoost, que é um dos mais utilizados também, tem o CatBoost e o LightGBM, são os três principais aí quando a gente fala de Gradient Boosting. Hoje a gente vai ver o LightGBM, muita gente utiliza justamente porque ele é muito rápido para poder treinar, muita gente usa em detrimento ao XGBoost e ao CatBoost. O CatBoost é um dos que mais demora aí na hora de fazer os treinamentos, mas cada um tem a sua vantagem e desvantagem. E o LightGBM a gente vai mostrar para vocês direitinho, né, como é que a gente faz, principalmente como é que faz para poder integrar ele junto com o Scikit-learn, para a gente utilizar como se fosse um modelo Scikit-learn qualquer. Mas antes disso, como eu não consigo fazer para vocês, né, vamos para a teoria direitinho, vamos para o nosso PowerPoint. Então vamos para o nosso PowerPoint aqui. Então temos LightGBM, tudo bonitinho. Então no final dessa aula, pessoal, o que que vocês vão ser capazes de fazer? Vocês vão explicar o que que são ensembles, então eu vou conseguir falar bonitinho com o biquinho, ensemble, né, que é bonitinho. Vão enumerar os tipos de ensembles, vai descrever as características dos algoritmos de boosting, o LightGBM é uma implementação de Gradient Boosting, detalhar as principais características do LightGBM, vocês vão ver alguma tunagenzinha que a gente vai ver. A ideia aqui não é fazer uma tunagem gigante de hiperparâmetros, mas pelo menos vou mostrar os hiperparâmetros aqui principais do LightGBM para você saber um pouquinho mais do que o básico aqui. Implementar uma regressão e uma classificação utilizando o LightGBM, que vocês vão ver que é bem facinho. E vocês, o meu objetivo aqui é que vocês incorporem esse algoritmo no dia a dia de vocês para poder resolver os problemas da sua empresa aí, do seu estágio, do seu emprego, do seu portfólio, colocar dentro do seu portfólio, né? É bem interessante a gente mostrar cada vez mais habilidades, mais ferramentas, né? Lembrando sempre que a gente está aqui para poder ser cientista de dados, para resolver problemas de negócio. Tendo problemas de negócio que são tabulares, o LightGBM é uma ótima pedida. E aí vocês vão aprender aqui direitinho como fazer uma regressão e uma classificação utilizando o LightGBM. Mas como o tio Leôncio não consegue sair correndo pro código, sem mostrar para vocês como é que funciona as coisas, né? O que é um pouquinho de teoria, pelo menos para poder a gente saber de onde a gente está pisando, que é bem interessante quando a gente está trabalhando com ciência de dados, a gente não ficar voando, peguei um algoritmo lá, não sei nem de onde que ele vem. É bom a gente entender um pouquinho por trás. Por isso que a gente vai mostrar para vocês aqui o que é o ensemble. Ensemble você tem um nome bonito, né? Olha aqui como é que o carinha chique que fancy fala, né? Ensemble. Então é assim que fala mesmo, né? Ensemble. Ensemble é o que é o diabo de um ensemble? É só uma junção de mais de um modelo, né? Então é um nome bonito, todo chique aqui, né? Ensemble, para poder fazer uma junção de mais de um modelo para você tornar o seu modelo um pouco mais robusto. A gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês. Então nada mais é que a junção de um modelo, né? Tipo, é só isso que é o tal do ensemble. Então quando vocês virem, né? Todo mundo fala muito, principalmente no Kaggle, vocês verem que a maioria dos algoritmos que ganham os primeiros lugares, eles são ensembles, né? São junções de mais de um modelo para poder tornar o modelo mais robusto, né? Quando eu vou falar um pouquinho de competições, eu tenho que estar devendo um vídeo de competições. Quem quiser vídeo de competições, deixa nos comentários aí para saber se vocês gostariam de ver vídeos de competições. É bem interessante a gente ver ensembles para competições, né? Mas o que é os ensembles quais são os tipos de ensembles que a gente vai ver hoje nessa aula? Então, por exemplo, para poder dar uma ideia aqui do que é ensemble, né? Então eu tenho lá uma classificação binária, por exemplo, se a transação é fraude ou não é fraude, né? Se a pessoa vai ter diabetes ou não vai ter diabetes, se o nosso cliente vai sair da empresa ou não, que é o churn. Então você tem lá uma classificação binária, né? Não precisa ser uma classificação binária, só estou dizendo um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil. E aí imagina que eu tenho lá um modelo 1, que eu tenho uma regressão logística. Como a gente sabe, a regressão logística ela é utilizada para classificação, para problema de classificação. Um modelo 2 de uma árvore de classificação aqui, uma árvore de decisão para classificação, e um modelo 3 com support vector machines para classificação também, né? Ninguém usa muito isso, mas não, eu botei aqui de exemplo, né? E o resultado eu vou fazer o quê? Eu quero fazer um modelo que seja... Eu não quero confiar só na regressão logística, né? Ela é boa, mas vai que
tem alguma coisa na árvore de classificação, que é uma outra forma de chegar no mesmo resultado, e o Support Vector Machine, que é um outro jeito também de chegar no mesmo resultado. Se eu juntar esses três aqui e fazer um modelo só, que pega as predições desses três modelos, ele vai estar muito mais robusto, por isso que a gente cria os ensembles, né? Então como é que seria um resultado aqui? Pra vocês verem como é uma coisa bem simples de entender o que é ensemble, né? Então a gente tem a predição dos três modelos, então pensa lá que eu tenho uma transação, aí o modelo 1 classificou como regressão logística, classificou como fraude. Aí o modelo 2 aqui da árvore de classificação classificou como não fraude. Olha, estão aqui dizendo um que é outro que não é. Então vai ter o critério de desempate, vai ser o Support Vector Machine, que diz que é fraude. Então eu pego aqui o maior dos três, que vai dar 2-1. Então eu pego que o meu modelo final vai prever que esse carinha é um modelo que é uma transação fraudulenta, né? Então é o que? Eu tenho a predição dos três modelos, o resultado final é uma votação, a predição com mais votos leva no final. Então vocês percebam que eu crio um modelo a partir de outros, então isso que é o ensemble, né? O ensemble é eu pegar vários modelos e juntá-los, né, dessa forma. Aqui eu estou juntando vários modelos de algoritmos diferentes, né? Um é algoritmo de regressão logística, um é de algoritmo de árvore de classificação, o outro é de Support Vector Machines. Mas eles não precisam ser do mesmo algoritmo. Eu posso, por exemplo, fazer vários algoritmos aqui, vários modelos com regressão logística e fazer aqui uma votação, por exemplo, né? Então a gente vai ver um dos ensembles que a gente viu, esse tipo de ensemble aqui, a gente chama de bagging, né? Então o exemplo anterior é um bagging, que é um exemplo de bagging, por exemplo, que é muito famoso, são as random forests. Como é que funcionam as random forests? Eu tenho um montão de árvores lá de classificação, né? Uma árvore de decisão para classificação, com um monte de combinação de features e de observações. Então ele tenta várias árvores com combinações de features diferentes e ele tenta também várias árvores com pedaços da observação diferente. Pega lá o dado de treino e pega um pedaço aqui, outro pedaço aqui. Então você torna mais robusta do que você pegar uma árvore de classificação só. Você pega trocentas árvores de classificação, faz predição para todas elas e faz uma votação para poder saber qual foi o resultado final de cada uma daquelas observações. Então você consegue fazer o quê? Com isso, isso é um algoritmo de ensemble, né? Então é um modelo de ensemble. Tanto quando você vai buscar lá no scikit-learn, você dá um from sklearn.ensemble, você vai ter lá a random forest, por exemplo, né? E aí você tem vários modelos que você consegue fazer com o ensemble. Então esse aqui é o bag, né, pessoal? Aqui não estou dando aula de bagging de boosting, é só para vocês terem uma noção do que é ensemble, para a gente poder chegar lá, porque o tio Leôncio nunca consegue largar as coisas aqui, né, na mão de vocês e ir embora. Eu gosto de explicar tudo bonitinho aqui, mas é só para a gente poder entender uma das formas de utilizar ensemble. E a outra forma, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais aqui agora, que é o boosting, né? Então um outro exemplo de ensemble é o boosting. Lembra lá que no bag eu pego vários modelos e pego a votação dele ali tudo bonitinho, né? Então, qual que é o exemplo de ensemble, né? Qual que é a intuição do ensemble, né? Eu tenho modelos que tentam prever os resíduos dos modelos anteriores. Então, eu faço uma primeira predição, calculo o erro. O meu próximo modelo vai tentar aprender um pouquinho mais sobre aquilo ali. Então, o que eles chamam na literatura, eles chamam de weak learners, né? Estou pegando vários estimadores, vários modelinhos fraquinhos que, em conjunto, eles vão tornar um estimador forte, né? Um modelo forte. Então, como é que funciona mais ou menos? Então, eu tenho o passo 1, o modelo 1 faz a previsão inicial. Massa, fiz a previsão inicial. O passo 2 vai calcular o erro. O erro aqui, a gente vai ver até que o tipo de erro que você está calculando, você vai até diferenciar o que é um boosting do que é um gradient boosting, né? Mas imagina aqui que seja qualquer erro aqui, seja, sei lá, acurácia, por exemplo. E aí o modelo 2 tenta prever qual que é o erro do modelo 1, né? Na verdade, é melhor até fazer um exemplo de regressão, que você pega lá uma mean absolute error, por exemplo, né? Você pega o que foi previsto com o que é real, diminui os dois e e pega o valor absoluto para não ter valores negativos, né? Então imagina que eu tenho aqui uma previsão de preço de carro, por exemplo, e eu previ que é 10 mil reais o carro, mas na verdade é 15 mil. Então a diferença vai dar 5 mil. Então o erro deu 5 mil. Então a gente calculamos o erro aqui no passo 2. No passo 3, o meu modelo 2 vai tentar prever o erro do modelo 1. Então ele vai tentar prever o erro daqueles 5 mil. Aí ele vai tentar fazer o mesmo cálculo. Aí imagina que ele tentou o erro, ele acertou, falou que é 3.500 o erro, e na verdade era 5 mil. Então você vai fazer o mean absolute error de novo, vai dar 2.500. Aí você vai passando para o outro erro e assim por diante. Então qual que é a ideia, né, do boosting? É você fazer o quê? Você fazer uma predição inicial, e aí você extraiu todas as informações que você tinha para poder extrair naquele primeiro modelo, e o resíduo, que é o meu erro, foi coisas que o meu modelo não conseguiu pegar. Então eu pego um outro modelo aqui para poder ver se ele consegue acertar mais o resíduo
daquele primeiro modelo. Então o primeiro modelo fez a primeira petição, o segundo modelo vai pegar o resíduo do primeiro, o terceiro vai pegar o resíduo do segundo e assim por diante. Então essa aqui é a intuição do boosting. Vocês vejam que ele é um pouquinho diferente do bagging, mas ele é um ensemble também que eu estou utilizando vários modelos. Nesse caso eu estou usando vários modelos em sequência, né? Um em sequência do outro. No caso lá do bagging, eu faço mais ou menos em paralelo, né? Eu posso pegar várias árvores ali, montar em paralelo, fazer as predições e depois eu pego a votação para poder pegar qual que é a minha previsão que ganhou mais pontos, né? E no caso aqui do boosting, eu estou fazendo as coisas em sequência. Estou fazendo um modelo primeiro, calculando o resíduo. Aí pego um outro modelo para poder tentar prever aquele resíduo e assim por diante. É isso então que é um algoritmo de boosting, basicamente aqui, crash course de algoritmos de boosting, né? É muito mais detalhado que isso. Você olhar as implementações internas do LightGBM, internas do XGBoost, internos do SketchBoost, é muito mais complexo que isso, mas a intuição é essa para você entender a diferença de boosting e de bagging, né? E o que é a diferença do boosting para o gradient boosting? Na verdade é só o tipo de métrica que ele utiliza. Que o tipo de métrica que ele utiliza, ele é uma função de erro que é diferenciável. Então eu consigo utilizar o gradient descent, né? Eu consigo utilizar o gradiente descendente para poder fazer a melhoria dos meus parâmetros, dos meus modelos, para poder conseguir chegar num resultado melhor. Então ele é mais flexível e robusto que os outros modelos de boosting, né? Então aqui a gente está falando de gradient boosting, por exemplo, o XGB é um gradient boosting, o CatBoost também é um gradient boosting e o LightGBM é uma implementação de gradient boosting também. E ele é mais flexível e robusto que os outros modelos de boosting, como o AdaBoost, por exemplo. Quem quiser entender nos detalhes como é que funcionam as implementações, primeiro tem que entender como é que funciona o AdaBoost, que inclusive é bem interessante entender como é que funciona por dentro o modelo do AdaBoost, que se você entende direitinho como é que funciona o AdaBoost, você consegue entender a implementação interna dos algoritmos de gradient boosting direitinho, né? Quando utilizamos as árvores de decisões como modelos intermediários, né? Então aqui a gente está utilizando, eu já falei que é um boosting, ou seja, um modelos em sequência, que tenta prever os resíduos dos modelos, né? Dos resultados dos modelos. Isso aí é o boosting. O gradient boosting é quando nessa métrica de erro que eu estou utilizando, o erro é diferenciável. Por que o erro é diferenciável? Porque eu consigo calcular o gradiente, descendente para poder fazer a atualização, né? Dos meus parâmetros dos splits das minhas árvores, para poder conseguir chegar num melhor resultado. Então, boosting, gradient boosting, e aí quando a gente utiliza árvore de decisão, né, árvores ou de classificação ou de regressão, para poder fazer esse boosting, a gente chama de Gradient Boosted Decision Trees, que é o GBDT, que é uma siglazinha que é bem famosa aí no mundo de ciência de dados. Quando você bater o olho lá em Gradient Boosting Decision Trees, você já vai ter noção do que é tudo bonitinho, né? Então aqui só foi um crash coursezinho de Gradient Boosting, bem rapidinho, só para a gente poder ver, para a gente poder partir finalmente para o nosso LightGBM, que é uma implementação de Gradient Boosting com árvore de decisão, né? Então ele é um Gradient Boosted Decision Trees. Então, quais são os conceitos básicos do LightGBM? É uma implementação de Gradient Boosting que promete ser muito rápido e bastante robusto. De fato, ele é muito rápido mesmo. Ele é mais rápido na maioria das vezes que o XGBoost. Ele é mais rápido na maioria das vezes que o CatBoost. O CatBoost é um dos mais lentos, na verdade, né? Se estiver fazendo besteira aí, quem gosta de CatBoost souber como melhorar a performance do CatBoost para poder treinar, deixa o comentário aí embaixo direitinho, mas normalmente quando a gente utiliza os três, o CatBoost é o que mais demora, né? O LightGBM é o principal concorrente do XGBoost e do CatBoost, né? Que são outros dois algoritmos que eu falei para você. O XGBoost é mais queridinho ainda do que o Grandmasters, né? A gente vai, dependendo de quando é que você estiver vendo esse vídeo, já tem aí o do XGBoost. A gente vai fazer um de XGBoost na nossa sequência aqui de algoritmos de Gradient Boosting, né? Possui implementação própria fora do Scikit-learn, assim como os rivais, então tem implementação própria, eu tenho que instalar um pacote próprio, mas a boa notícia é que ele tem como você utilizar igualzinho dentro do Scikit-learn, lá com o nosso antigo fit predict bonitinho, né? Tem os métodos opcionais dele também, a gente vai mostrar isso no código. Tem a documentação para você entender como é que funciona as aplicações. Você consegue utilizar ele sem o Scikit-learn, mas se você quiser utilizar ele junto com o Scikit-learn, ele tem a API que facilita a gente a utilizar e vai ser o que a gente vai ver no código aqui logo depois. Então, possui implementação fora do Scikit-learn, né, e ele pode ser utilizado para regressão e classificação, como a gente vai ver aqui. Então, eu trouxe lá da página deles qual que é as características, né? É velocidade de treinamento mais rápida e maior eficiência, que eles prometem, menor uso de memória, melhor precisão, suporte a aprendizado paralelo distribuído e GPU, é uma coisa que eu nem vou mostrar aqui porque a implementação dele em GPU é bem chatinha, principalmente eu que estou com Windows aqui, tem que fazer a compilação aqui
do LightGBM para GPU, para poder funcionar com GPU. Nem como a gente tem dados tabulares também, não vai fazer tanta diferença, e com dados pequenos não vai fazer tanta diferença, mas é legal saber que tem o suporte a GPU também, coisa que o Scikit-learn não tem, né? Então, se você tem lá uma implementação que você quer utilizar a GPU, o LightGBM pode ser uma solução interessante. E capaz de lidar com dados em grandes escalas, está tudo bonitinho lá na documentação do LightGBM, que é excelente também, né, pessoal? Muitas das coisas que eu estou trazendo aqui, né, estão lá bonitinhos na documentação. Eu deixei o link aí bonitinho no notebook. Então no notebook está o link das documentação também do LightGBM, que é bem legal. Bom, só para poder ver qual é a diferença do CatBoost, do XGBoost para o LightGBM, né? Basicamente, quando a gente vai trabalhar com a implementação interna do LightGBM, ele faz o quê? Ele vai crescer a árvore, né? Aqui é uma árvore de decisão, ele vai crescer a árvore a partir das folhas. Então tá vendo que aqui eu tenho a folha, ele cresceu a partir daqui, ele vai fazendo um split a partir das folhas. Então aqui ele fez mais um split aqui a partir das folhas, e assim ele vai crescendo, né? Com a árvore aqui desbalanceada, né? Ele é um pouquinho diferente, por exemplo, do XGBoost, que é um algoritmo que utiliza level-wise, né? Então eu estou fazendo o quê? Eu vou subir aqui no nível, eu vou descendo os níveis aqui, sem pensar, deixando a árvore mais ou menos balanceada aqui, né? Então eu estou deixando a árvore mais ou menos balanceada, só para vocês terem noção aí de uma diferença das implementações do LightGBM para os outros algoritmos, né? Então, bora de código, né, pessoal? Que a gente não aguenta mais churumela desse Leôncio aí. Vamos lá para o nosso código aqui bonitinho. Deixa eu botar aqui o código para vocês. Tá aqui, né? Espero que esteja bonitinho aí, como a gente não está em live, né? Então, espero que esteja tudo bonitinho para vocês. Então, temos aqui o Gradient Boosting com LightGBM, né? Aqui a gente traz algumas coisinhas para vocês. Quem não conhece a gente ainda, prazer, eu sou o Leon, né? Devia ter falado isso antes, né? Lá no início, né? Tem gente que conhece, mas tem gente que não me conhece ainda. Então, nós somos o Let's Data e trazemos conteúdos gratuitos sobre Data Science para vocês. Aqui temos um livro digital, temos um canal no YouTube, que provavelmente você está vendo aí, né? No canal no YouTube, ou está sendo um trechinho do Instagram, não sei, não dá para saber, mas eu imagino que seja no YouTube. A gente está no Instagram, a gente está no Spotify, a gente tem um podcast, a gente tem um monte de coisa, a gente tem um blog no Medium. O que mais que a gente tem? A gente está em tudo que é lugar, aqui está até errado, estamos, né? Então aqui vamos corrigir já, cadê? Ai, meu Deus do céu, estamos, ouça o nosso podcast, pronto. Então aqui estamos no Spotify, tem tudo que é lugar, tem tudo bonitinho, e a gente mandou esse notebook lá para o nosso GitHub, só você procurar. Mas vamos para o nosso conteúdo aqui bonitinho. Vou até dar uma lidinha aqui, porque eu preparei isso aqui bem bonitinho para vocês. Então, queridinhos, os Kaggle Grandmasters, os algoritmos de Gradient Boost dominam as aplicações práticas quando o assunto é Machine Learning para dados tabulares. Então, sempre pensando que a gente está querendo resolver problemas. Esse aqui é mais uma ferramentinha na sua caixa de ferramentas científicas de dados para poder resolver problemas de negócio de algoritmos de classificação e de regressão. E o LightGBM é bem interessante para isso. Então, vamos para o nosso conteúdo aqui bonitinho. Então, hoje a gente vai ter a implementação utilizando o LightGBM, que é a arquirrival do XGBoost e do CatBoost, né? Ele promete muita velocidade no treinamento e inferência sem perder robustez. E é verdade que ele é bem rápido para treinar mesmo. Então, se vocês quiserem um algoritmo rápido para poder treinar né, na grande maioria das vezes melhor do que os algoritmos de Random Forest, por exemplo, né, que é de bagging, então os algoritmos de boosting são muito poderosos mesmo, são muito interessantes, e é um algoritmo que funciona muito bem na prática. Não é à toa que tantos e tantos prêmios de Kaggle tenha ido para algoritmos de Gradient Boosting com XGBoost, com LightGBM, né? Então, aqui a gente vai demonstrar a API para Scikit-learn, como eu mostrei para vocês, né? Como ela existe uma API nativa também, que tem outros objetos, tem outros métodos. Quando você vai treinar é um ponto train, né? Você consegue criar um dataset específico. Então, é uma coisa assim, até comentei com alguns colegas um pouquinho antes de gravar aqui, né? Para saber se eles fazem isso também. E eles concordam comigo que é muito mais interessante, você já está acostumado com o Scikit-learn, então é melhor utilizar a implementação com uma API que já está customizada para o Scikit-learn. Ih, Leon, não entendi nada, você está bagunçando tudo aí. Bom, o LightGBM, como eu falei para vocês, ele não está dentro do Scikit-learn, é um pacote que você instala lá fora. Então você vai ler essa documentação que eu mandei da API original aqui, ó, você vai ver lá que ele tem os métodos específicos, tem os objetos específicos, tudo lá na implementação do LightGBM direitinho. Mas o Scikit-learn se tornou um padrão tão grande, tão de fato, que a maioria dos algoritmos, mesmo fora do Scikit-learn, eles implementam
uma compatibilidade com o scikit-learn. E é isso que a gente vai utilizar aqui no LightGBM. A gente vai utilizar a API do scikit-learn do LightGBM. Então tem lá o LightGBM, as pessoas fizeram as implementações, e aí ele fala assim, ah não, o pessoal usa scikit-learn pra caramba, né? Se eu não fizer aí uma compatibilidade com o scikit-learn, ninguém vai querer usar o LightGBM. E é verdade. Então o que eles fizeram? Criaram uma API para scikit-learn, então eu consigo utilizar lá o fit, predict, consigo utilizar os métodos de cross-validation do scikit-learn, como a gente vai utilizar, como se fosse um modelo do scikit-learn. Então é como se ele se passasse no scikit-learn, você nem vai lembrar se esse modelo é do scikit-learn ou não, né? Então é bem interessante. Se você quiser aprender a API original, não tem problema, né? Vai lá e segue o link direitinho. Lembrando que a gente precisa instalar o pacote, já que ele não está dentro do scikit-learn. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente diz direitinho. Então, mas é basicamente isso, né? Eu tenho uma implementação do LightGBM, mas eu tenho o scikit-learn, que é um poderosíssimo, né, framework, então é muito difícil você fugir do scikit-learn. Então, eles fizeram aí uma API para poder tornar a implementação do LightGBM, do classificador, do regressor, para que você consiga plugar ele dentro de tudo que você precisar do scikit-learn. Você consegue botar dentro de um pipeline, você consegue utilizar os métodos de cross-validation, né? Você transforma ele num estimador, né? O scikit-learn chama de estimador. Então ele funciona como se fosse um estimador qualquer. Então aqui a gente precisa instalar algumas coisas, né? O notebook, obviamente, senão não está conseguindo rodar isso aqui. O Pandas, o Seaborn, o scikit-learn e o LightGBM. Ah, mas não tem o NumPy aí, né? Com o Pandas já vem o NumPy bonitinho. E também com o Seaborn já vem o Matplotlib, né? Não sei nem se eu estou usando o Matplotlib aqui. Mas eu tenho que instalar o LightGBM. Então o principal aqui, vou até colocar em outra linha aqui, ó. Então o principal aqui, na verdade, é instalar o LightGBM, né? Então o LightGBM, eu tenho que instalar ele bonitinho aqui para a gente conseguir fazer ele funcionar. Como no meu já está instalado, eu vou sair daqui e já importar direto as libs. Só ver se vocês estão enxergando direitinho. Estão enxergando direitinho, espero. E bora nessa. Então beleza, então aqui estou importando o LightGBM, o Pandas, o NumPy, o Train Test Split e as métricas aqui. Nem sei se eu utilizo isso tudo, mas vamos ver. Então beleza, aqui eu estou buscando o LightGBM, a gente costuma utilizar o LightGBM com SLGB, né? Então eu estou procurando aqui, ó, Import LightGBM, que eu instalei aqui em cima, SLGB, e a partir daqui eu vou instanciar os meus objetos de classificação e de regressão que a gente vai utilizar. Então primeiro vamos carregar os dados para regressão e classificação. O foco vai ser como utilizar o LightGBM mais do que nos problemas de classificação e regressão em si. Só trouxe dois probleminhas bobos aqui para a gente saber como é que ele funciona direitinho. Então aqui, por exemplo, eu estou importando o Seaborn para poder pegar os datasets aqui, fica muito mais fácil, né? Então estou pegando aqui o nosso grande dataset de Iris, né? Que aqui são a classificação nos tipos de orquídeas, né? Eu tenho aqui a setosa, como é que é mesmo o nome desse trem aqui? Vamos procurar aqui, ó. Então aqui eu tenho species unique para poder ver. Então eu tenho setosa, versicolor e virgínica. E aqui eu tenho umas medidas aqui da pétala, né, da parte de baixo. E aí a partir disso eu consigo saber qual que é a espécie direitinho. Então aqui eu estou querendo fazer uma classificação. A gente vai utilizar esse dataset aqui para poder fazer uma classificação. Né? Não é porque a gente está fazendo uma coisa rápida aqui de LightGBM para poder mostrar o LightGBM que a gente não vai fazer o nosso splitzinho bonitinho. Estamos aqui primeiro, aqui não é split, né? Aqui a gente está primeiro separando x e y. Separando x e y. Então o x eu estou fazendo um drop no species e pego todo mundo. Então o meu x vai ter essa galera aqui. E o meu y vai ser só o species aqui. Ó. Então beleza. Aqui eu estou fazendo o que? Aqui sim eu estou fazendo split, né? Que é o train test split. Passando o x e o y. Colocando um random state aqui para a gente poder ter um pouco de reprodutibilidade, né? Porque o random state ele vai separar o treino, a base de treino de teste, sempre ele na mesma posição, de forma randômica, mas pelo menos toda vez que eu rodar ele vai ter o mesmo resultado randômico, né, pseudo-randômico. Então aqui a gente tem a separação da base de treino de teste. Então aqui eu tenho x treino, x teste, y treino, y teste. Então estamos separando bonitinho. E como é que faz para poder classificar? Olha o tanto que é difícil, só que não, né? Então vocês vejam que é bem facinho. LGBM Classifier. Eu estou utilizando aqui um classificador. Então, eu estou utilizando um classificador. É assim que eu faço. O LGB a gente importou aqui em cima, lembrando, né? E agora aqui eu tenho a minha classe, instanciando a minha classe LGBM Classifier, jogando para dentro desse objeto aqui. Se a gente olhar esse tipo, olha que maneiro. Ó. Ele é de um LGBM Classifier,
do pacote scikit-learn do pacote LightGBM. Então vocês percebam que é aquilo que eu falei. Ele é do LightGBM, né, uma implementação própria do LightGBM, mas eles criaram um pacote aqui para poder compatibilizar o LightGBM com o scikit-learn, e aí esse estimador aqui que a gente pegou, ele já está prontinho para ser utilizado como se fosse um modelo do scikit-learn. Então eu até coloco aqui a compatibilidade, né? Olha que maneiro, o LGBM Classifier, que eu botei até aqui a documentação se você quiser ver, né? Só clicar aí no link direitinho, é uma subclasse de sklearn Base Classifier Mix-in, ou seja, ele é compatível com scikit-learn, ele é uma extensão de uma classe, de um estimador de classificação do scikit-learn. Então a gente pode utilizar todo o arcabouço scikit-learn, como os objetos e métodos aqui, na verdade são os métodos, né? Cadê? Os métodos de cross-validation, pipelines e etc. Né? Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu vou utilizar o cross-val score como se fosse um estimador qualquer. Né? Esse estimador que eu estou utilizando aqui, do LightGBM, é como se fosse qualquer outro do scikit-learn. Que é uma coisa legal, porque se no dia que eu estiver trabalhando numa coisa de verdade aqui, você não vai ficar só no LightGBM. Você vai testar um monte de algoritmos lá que já tem no scikit-learn, e é bom que fica muito mais fácil de você criar pipelines ou fazer o seu cross-validation aqui tudo bonitinho. Então aqui eu estou criando o cross-validation, estou passando o nosso modelo do LightGBM, passando o x e o y de treino e calculando a média aqui, né? Porque o cross-val score aqui, vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui para a gente poder ver o tanto que tem. Eu acho que tem 5, deixa eu tirar o min aqui, por exemplo. Então aqui eu estou usando um 5-fold cross-validation, né? Então ele me dá 5 acurácias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar aqui e botar um ponto min, ele vai calcular a média para mim. Para que serve cross-validation, pessoal? Não é aula de cross-validation aqui, mas cross-validation serve, né, para a gente poder comparar modelos. Então, quero comparar vários modelos, vários algoritmos com vários parâmetros. Eu utilizo o cross-validation para isso. O cross-validation não me dá um modelo já treinado, né? Vocês vejam que ele está treinando aqui dentro do cross-val score. Gente, olha como é difícil. Vocês viram que eu não falei nada específico de LightGBM aqui. Já estou utilizando aqui um algoritmo de gradient boosting bonitinho aqui dentro, que já me deu uma acurácia bem legal aqui de 92,8%. Né? Se eu quiser multiplicar por 100 aqui para poder ficar parecido com o valor que a gente está acostumado, né? Que é com porcentagem, está dando 92,84, que mais ou menos o nosso modelinho já deu bem legal aqui. Ó. Então aqui vocês viram que eu fiz o quê? Nem coloquei hiperparâmetro nenhum aqui e ele já funcionou muito bala, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma pequena tunagem para a gente poder entender um pouquinho alguns dos hiperparâmetros do LightGBM. Então, o LightGBM permite alterações de vários hiperparâmetros, como um learning rate, né? Ou seja, quanto que eu vou aprender. Lembra que eu falei do gradient boosting, que ele está utilizando aqui o gradient descent? Então, eu tenho aqui o learning rate do mesmo jeito, né? Como se eu estivesse lá no aprendizado de redes neurais, por exemplo. Mas aqui o meu aprendizado é com relação às árvores que eu vou estar colocando em sequência no meu boosting. Então, aqui no learning rate, a partir de cada observação, a altura máxima das minhas árvores, né? Então, quanto mais profunda a minha árvore, mais eu posso ter overfitting, né? Porque ele vai estar tendo casos muito específicos aqui. Então, é interessante eu testar ali a minha árvore para ela ter alturas diferentes, para poder não ter um overfit muito grande, para poder generalizar melhor, né? Isso é bem interessante de ver. A quantidade máxima de folha nas árvores, o número de árvores, ou seja, de estimadores, quantos, né, boosting que eu quero ali para poder colocar ali na frente. Então, tem várias coisas, né? O nosso foco não é tonagem de hiperparâmetros, mas vamos mudar aqui, por exemplo, a altura máxima, né? E a gente vai aproveitar também para mostrar uma característica bem legal do LightGBM, que eu nem falei lá nos slides para vocês, que é o quê? Ele permite alterar a implementação do classificador. Não precisa ser, o padrão dele é o que eu mostrei para vocês, é o Gradient Boosted Decision Trees. Mas eu posso, por exemplo, rodar um algoritmo de bagging aqui, tipo Random Forest. É só passar para ele alguns parâmetros diferentes, né? Eu posso utilizar, então, a implementação dele para vários tipos de implementações, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o Random Forest ao invés de algoritmos de boost. Vamos ver se melhora o resultado. Então, aqui a gente está usando, pelo menos, o max def aqui. Estou utilizando, a árvore vai ter altura máxima, as árvores vão ter alturas máximas de 2. Então, vamos ver se isso melhora ou não melhora. Melhorou um pouquinho, olha que legal, deu 93,71. Então, com uma pequena tunagem aqui, a gente conseguiu melhorar, né? Por acaso, podia ter piorado e a gente continuava com o modelo anterior, aqui sem problema, né? Obviamente que se a gente for fazer um trabalho, a gente tem que fazer uma tunagem de hiperparâmetros toda bonitinho. Tem um vídeo, inclusive, aí de tunagem de parâmetros que a gente mostra para vocês. Muita gente acha que existe só o grid search, que é aquele que sai varrendo todas as possibilidades, mas não é verdade. Existem outras formas muito mais inteligentes de conseguir chegar em resultados muito bons, né? Testando
questão do hiperparâmetros, né? Só estou mostrando aqui alguns para vocês terem uma noção. Então, beleza, aqui a gente já fez uma mudançazinha, passando o maxdef igual a 2 aqui, e ele já mudou um pouquinho. Agora vamos fazer o seguinte, só para poder mostrar para vocês, eu vou mudar aqui o tipo de boosting. Então, que na verdade não é boosting, né? O Random Forest é bagging, né? Então aqui boosting type, ele pode ter alguns tipos que eu vou mostrar aqui para vocês, mas aqui a gente vai tentar mudar para o bagging, usar um Random Forest. E quando eu coloco um Random Forest, eu tenho que colocar alguns parâmetros adicionais, porque ele não está esperando isso. O Random Forest é o único que tem, se não me engano, de bagging ali, o resto é tudo boosting, né? Então, na implementação do LightGBM, ele já traz isso pra gente. Vamos testar aqui. Eu poderia muito bem utilizar um Random Forest aqui do próprio Scikit-Learn, mas eu quero mostrar para vocês que o LightGBM tem essa possibilidade. Então eu transformo aqui o Boosting Type em RF, né? Eu passo o Bagging Frequency 1 e o Bagging Fraction 0.8. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês lá no Bagging que eu posso escolher a quantidade de features aqui, que na verdade que cada árvore, né, do Bagging, lembra do Bagging que é? Bagging são várias árvores em paralelo, que eu vou fazer a estimação e depois eu vou fazer uma votação final. Nesse caso aqui, o Bagging Fraction, ele está pegando 80% da base de treinamento em cada uma delas. E o que esse Bagging Frequency quer dizer? Quer dizer que a cada iteração eu vou tentar pegar novos dados desses 80%. Obviamente que 80% vai ter dados ali que vão estar repetidos, né? Mas eu vou tentar fazer ali de uma forma randômica pegar 80%. Então isso quer dizer o Bagging Frequency e o Bagging Fraction. Aqui eu preciso passar esses parâmetros, porque como eu não está se tratando de um algoritmo de boosting, eu preciso dizer para ele como é que eu faço o meu bagging aqui. Então aqui eu estou fazendo o LGBM Classifier do mesmo jeito, eu só mudei o Boosting Type aqui para Random Forest, e aí tem que passar esses dois hiperparâmetros para ele conseguir fazer aqui tudo bonitinho. Vamos rodar e ver se funciona. Ele criou um monte de cacareco aí e deu 98.80. Eu acho que deu até maior do que o outro aqui, né? Não, ficou até menor de todos. Então o nosso primeiro boosting ficou bom em primeiro lugar, ou em segundo, desculpa. Esse aqui com o maxdef igual a 2 deixou o nosso 0,9371, e aqui utilizando o Random Forest, que eu só mostrei para vocês saberem que existe, ele não melhorou aqui, ficou piorzinho, né? Então, se você quiser lá na documentação para poder saber as implementações que ele tem, o padrão é o Gradient Boosted Decision Trees, né? Que é o que a gente utilizou, que a gente não passa nenhum parâmetro, mas eu tenho também esse DART, que é Dropout Meet Multiple Addictor... o inglês aqui parou, né? Então, Dropouts Meet Multiple Additive Regression Trees, que é o DART. Tem o GAUSS, que é o Gradient Based On-Site Sampling. São várias implementações aqui de boosting, né? Então, eu posso tentar, por exemplo, mudar o boosting type para DART aqui, para saber se esse cara vai melhorar pra gente. Vamos ver se vai melhorar? Melhorou bastante, ó. Ficou 94.62. Deixa eu sair multiplicando tudo isso aqui por 100, né? Pra gente poder ficar todo mundo igual. Pra gente poder ter noção aqui. Então, beleza. Aqui, beleza. Aqui, beleza também, 92. E aqui eu tenho 94,62. Então, foi o melhor de todos, né? Então, com o Dart aqui foi o melhor. Você pode testar os outros. Nem testei os outros aqui, mas só queria mostrar para vocês que existem diversas implementações no LightGBM. E vocês viram que ele é bem rapidinho. Tudo bem que a nossa base é bem pequenininha. Nem fiz o shape, né? Que vergonha, hein, Leon? Vamos fazer um shape aqui, só pra gente poder ter noção. Def Iris, mas esse aqui é bem pequenininho. Opa, shape pronto, 150, é bem pequenininho, né? Era para ser rápido de qualquer forma. Mas aqui vocês vejam que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então aqui eu estou mudando o tipo de implementação. O padrãozão dele é esse aqui, ó, GBDT. Tanto que se eu mudar aqui para GBDT, vocês vão ver que ele vai ter a mesma coisa lá do anterior. 92.84 deu a mesma coisa aqui que o nosso 92.84 aqui, que é quando a gente passa o classificador sem nenhum parâmetro, né? Então o default dele é utilizar o Gradient Boosting Decision Trees. Aqui, se eu mudar de novo para Dart, ele vai melhorar aqui pra gente. Então, beleza, aqui eu tô fazendo a gente fez uns testes e o melhor de todos a partir do Cross Validation sempre, né, pessoal? Lembrando que o Cross Validation serve para poder saber se um modelo é melhor do que o outro, né? Para você ter uma certeza um pouquinho melhor de que seu modelo não pegou ali um pedaço do treino, né, e da validação que seja favorável para ele. Cross Validation serve para isso, né, para poder tirar esse tipo de aleatoriedade. Então aqui eu tenho o classificador final que vai ser o meu LegBM com implementação Dart. Isso aqui é só um capricho de legibilidade, eu poderia utilizar esse objeto direto, né? Perdão. E aí outra coisa que eu falei rápido para vocês, mas vocês percebam que eu passei aqui como se fosse um algoritmo, um estimador do Scikit-Learn. Normal, né? Porque eu estou utilizando a API do Scikit-Learn do LGBM.
Então aqui eu estou fazendo um fit normal, como se fosse um estimador. O que acontece? Aqui eu já tenho qual que é o meu modelo final. Já que eu tenho o meu modelo final, testei um monte de coisas, agora eu posso treinar ele na minha base de treino inteira, né? Para poder ter aqui um estimador melhorzinho. Então já que eu fiz essa previsão, eu fiz esse treino aqui nesse fit, eu vou fazer um predict também. Então vocês percebam que é igualzinho um modelo qualquer do Scikit-Learn. Então se eu fizer aqui uma predição, ele vai aqui, os 10 primeiros aqui, ó, tem versicolor, cetosa, virgínica, e aqui eu tenho o Iris Test. Ó, tem até para bater o olho aqui e ver que ele está acertando bem, ó, versicolor, depois cetosa, virgínica, versicolor, cetosa, versicolor, parece que está indo muito bem aqui. Então como é que a gente faz para poder calcular o número de acertos? É só colocar aqui a predição do íris que a gente fez agora, para poder saber e contar quais são aqueles números que são iguais, né? Então aqueles que estão iguais ele vai contar e vai dizer para mim que é 38. Beleza, mas não serve nada 38. Qual que é o tamanho da minha base de teste? Então a minha base de teste tem 38, então ele acertou 100%, né? Isso não vai acontecer na vida real nunca, né, galera? Mas aqui é porque essa base ela é muito clara a diferença, então o algoritmo consegue aprender direitinho. Então aqui ele acertou o quê? Vamos só deixar aqui mais explícito, né? Isso aqui eu só mostrei para vocês rapidinho. Então vamos deixar mais explícito. Como é que eu faço para poder calcular os acertos? É só colocar esse igual a esse e dar um sum aqui bonitinho, né? Então aqui vai dar um true, false. Quando eu fizer somar, o true vai igual a 1, o false é igual a 0, e aí vai dar o número de acertos. O total de observações é o número que eu tenho, a quantidade que eu tenho no meu y do teste aqui direitinho, e a acurácia vai ser 100 vezes acertos dividido pelo total. A minha acurácia aqui deu 100%, eu nem precisava desse tanto de cálculo. Então vocês viram que, pessoal, o que é importante, até vou voltar aqui para vocês, o que é importante é ver que desde lá do início a gente está utilizando como se fosse um estimador Scikit-Learn, estou passando aqui dentro do Scikit-Learn, percebam que isso aqui não é LightGBM, ó. Eu estou fazendo um cross-validation aqui com o Scikit-Learn. Tem como fazer, professor, com um LightGBM? Tem o lgb.cv. Só que aí você tem que aprender outra coisa, aprender, né, novos métodos, aprender novas formas de fazer, sendo que a gente já tem tudo bonitinho aqui no nosso Scikit-Learn, lindo e maravilhoso, já funciona direitinho. Então essa é uma das principais coisas. Outra é, pessoal, existe trocentos hiperparâmetros para vocês aprenderem aqui. Estou mostrando só alguns. Se quiserem entrar lá na documentação, testarem de vocês, vale muito a pena você fazer esse tipo de tunagem, né? Inclusive tem aí, mais uma vez, o videozinho de tunagem de hiperparâmetros. E aqui a gente fez depois, né? A gente já fez o classificador, pegamos o melhor baseado no cross-validation, né? Lembrando que a gente não fez nada no teste ainda, mais uma vez, tem que sempre lembrar, não pode selecionar modelo no teste. Percebam que eu não utilizei teste aqui em lugar nenhum. Vou até, ó, vamos procurar aqui, ó, teste. Teste tá... Ah, não, tem que voltar aqui que é melhor, né? Vamos aqui, ó, tá aqui. Estou importando, não fiz nada. Estou fazendo o meu split. E depois do split eu não faço mais nada com o teste, ó. Acabou. Tá vendo? Estou indo lá para o final. Então, só lá no final, com o meu modelo campeão... Vou até mudar aqui, ó. Classificador campeão. Ó, ele é o campeão. Ele é o campeão. Ele é o campeão. Só para a gente poder lembrar que o campeão é o finalzinho. Quando eu já testei um monte de coisa com cross-validation, eu só vou fazer um fit na base de treino e um predict na base de teste só no final, né? É assim que a gente tem que fazer. Nunca é demais lembrar desse tipo de coisa. Então, beleza. Então, aqui a gente viu bonitinho, fizemos direitinho e acertamos aqui 100%, coisa que não vai acontecer nunca na vida real, mas queria mostrar para vocês como é que funciona direitinho. Então, vocês viram como é fácil, pessoal? O LightGBM é muito fácil de utilizar. Você só instala ele, pip install LightGBM, cria lá o seu LGBM Classifier ou o seu LGBM Regressor e já coloca ele dentro do seu pipeline Scikit-Learn como se fosse um estimador do Scikit-Learn qualquer, funciona direitinho. E é muito legal porque você quiser utilizar outros estimadores do Scikit-Learn para poder fazer os testes cross-validation e ver qual é o melhor, fica muito mais fácil. Então agora a gente vai para regressão utilizando o LightGBM. Como é que ele funciona? Então vamos dar uma olhada rapidinho, porque é praticamente a mesma coisa do que o classificador, né? Então só chamar aqui o meu LightGBM Regressor. Então aqui eu vou pegar primeiro uma base de dados lá do meu Seaborn de novo. O Seaborn me ajuda muito a poder trazer as bases, né? Então aqui eu estou trazendo o quê? Tentar prever o consumo dos carros a partir das suas features, né? Então aqui eu tenho cilindrada, será que diabo é displacement, horsepower, que é a potência, o peso, a aceleração, o modelo e a origem, né? Então aqui a gente tem
o nosso DF-MPG, que é o miles per gallon, né? Que é como se fosse aqui o quilômetro por litro nosso, lá nessas métricas malucas lá dos Estados Unidos, né? Vamos dar uma olhada aqui no shape também, que da outra vez lá eu nem olhei o shape. Então aqui tem 400 linhas com 9 colunas. Aqui eu vou fazer o quê? Por preguiça pura, né? Porque daria para até passar no LightGBM, ele até aceita. Se você não utilizar o Scikit-Learn, você consegue passar para ele características. Você consegue passar até no próprio estimador aqui. Você consegue passar para ele quais são as variáveis categóricas que ele já se vira para você também. Mas aqui, como o Leon está com preguiça, ele vai tirar o origin no name. Né? O name não vai adiantar muita coisa, porque cada um tem seu nome ali, né? Ford, Torino e tal. Talvez até desse alguma coisa, mas a gente vai ver que a gente vai dar uma previsão legal aqui já. Então o que eu estou fazendo? Estou balbuciando aqui, né? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando aqui o miles per gallon, que é o que eu quero prever, eu quero saber qual é o consumo, e estou tirando qual que é a origem, qual que é o nome. Se brincar, a origem aqui até só tem uma que deve ser Estados Unidos, né? Deixa eu ver aqui. DF MPG Origin Unique. Ah, não, tem vários, né? Mas eu resolvi tirar. Então vamos tirar aqui, então para poder mostrar para vocês como é que funciona o regressor direitinho. Então aqui eu estou tirando o miles per gallon, porque vai ser o que eu vou prever. Estou tirando o origin name por preguiça. Então aqui, ó, Leon é preguiçoso, retirou origin e name, né? Mas vocês podem incluir aí se vocês quiserem. Dá para poder incluir depois, né? Só para poder fazer mais rapidinho aqui. Aqui eu estou fazendo o mesmo split, mesma coisa que a gente fez lá, né? Como eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, é bom saber se está tudo certinho. XMPG, YMPG com random state e criei variáveis novas aqui bonitinho, já com o nosso split. Para poder dar uma olhada nas métricas que a gente vai utilizar, né? Se vocês tiverem dúvida, até deixei aqui que é bom colocar. Eu consigo ver todas aqui as minhas métricas que eu posso utilizar no meu Scikit-Learn e eu vou utilizar nessa regressão, vou utilizar o Mean Squared Error. Ah, mas que diabo é esse Negative Mean Squared Error aqui, né? Porque no caso do Scikit-Learn, ele tenta maximizar a métrica. Então, como ele tenta maximizar a métrica, mas aqui eu quero reduzir, ele vai e troca o sinal. Então, quanto maior é o erro, né? Mais negativo ele fica, mais para baixo ele fica. Então é um algoritmo de maximização. Então quando você tem um algoritmo de maximização, é só você inverter. Por isso que ele tem um Negative Mean Squared Error aqui, né? E como é que é para poder criar um regressor aqui no LightGBM? Bem facinho, bem facinho. Só mudar de LGBM Classifier para LGBM Regressor. Então estou trazendo aqui tudo bonitinho e já vou mandar logo para o Cross Validation aqui. Ó. No Cross Validation estou passando o regressor, como se fosse Scikit-Learn. Lembrando que isso aqui é Cross Val Score, é do Scikit-Learn. Então já tenho essa integração bonitinha aqui. Estou passando o meu X de treino e Y de treino. E estou passando qual que é o score que eu quero, que é o Mean Squared Error negativo, como eu já falei para vocês, porque o Scikit-Learn tenta maximizar. Então aqui deu menos 9,49, é como se o erro fosse 9,49, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Para poder ver se 9 é muita coisa, né? Então eu tenho o MPG, vamos dar um describe aqui para a gente poder ver. def.mpg describe, para a gente poder ver aqui qual que é o consumo, né? Então temos aqui, tem 23, vai de 9 a 46, né? Então, 9 não é grandes coisas assim, mas já dá para a gente poder tentar fazer alguma previsão. Tudo aí bonitinho, né? Então vamos dar uma olhada agora. Mesma coisa que eu tinha lá para poder tunar hiperparâmetros, eu posso tunar os hiperparâmetros aqui também. Eu não testei o máximo da árvore, né? Vamos testar? Para a gente poder fazer aqui tudo bonitinho, fazer igual. Então aqui eu tenho o... já esqueci o nome do trem lá. Bora ver aqui. Cadê? É o MaxDef, eu acho, né? Então pronto, MaxDef... Cadê? MaxDef 2. Vamos ver se esse cara melhora. Então vou botar aqui tunado. Então vou botar aqui tunado. Vamos ver se ele melhora. Não melhorou não, né? Ficou pior um pouquinho, 0,69, então não adiantou nada. Vamos tentar com Dart agora? A gente está passando o Dart aqui bonitinho também. Ficou pior ainda porque ficou aqui menos 15, ficou ruim, né? Então aqui ficou 15, e aqui ficou 9, e aqui ficou 9,4 de 49. Então melhor mesmo ficou esse regressor. Então estou passando rapidinho porque é a mesma coisa que lá. Eu só mudei aqui o tipo de problema, lá era uma classificação, aqui é uma regressão. Por que é uma regressão? Porque eu estou tentando prever qual que é o consumo, e o consumo é uma variável contínua, né? Eu posso ter o consumo aqui 18.123, posso ter 17.098, né? Então eu tenho aqui
que a minha variável target, a variável que eu quero prever, ela é uma variável contínua, um número contínuo, então por isso que é uma regressão. Então aqui eu tenho o regressor campeão, vou até mudar aqui o nome de novo. Lembrando que eu fiz todo bonitinho, fazendo o quê? Estou tentando fazer a minha seleção de modelos é com base no cross-validation e não com base no teste. Não pode ficar testando lá no teste qual é o melhor modelo, pessoal, porque isso dá overfitting. Então a gente tem que fazer tudo com cross-validation. Tenta tudo que você quiser, um monte de estimador, um monte de coisa, tudo em hiperparâmetro, muda feature, sempre com cross-validation, sempre com cross-validation. O que for melhor é o modelo campeão. Esse sim vai dar para o teste. Então aqui o meu regressor campeão foi o nosso primeirão lá, simprão, e vou dar um fit na minha base de treino inteira, a mesma coisa, só vou dar um eval aqui com o root mean squared error, né? Então aqui ele deu um LGBM regressor. Aqui eu utilizei o mean squared error, mas era o root, né? Então vamos procurar aqui o root. Aqui eu fiz errado. Cadê o root? Cadê o root? Log root está aqui, ó. Então aqui eu errei. Vamos voltar aqui, ó. Então botar aqui, botar aqui e ver até se muda, né? Vamos dar uma olhada. Então aqui, deu menos 3. Agora sim deu root. Então deu menos 3. Então deu 3, na verdade, a diferença. Então 3 não é tanto assim. Eu tinha falado lá que tinha dado muito, mas na verdade não deu muito não, ó. Como eu tenho aqui de 9 até 46, eu estou pegando agora a raiz, né, que ela dá um direcionamento muito mais próximo à minha unidade de medida, porque eu estava utilizando o quê? O mean squared error. Então eu estou utilizando o erro ao quadrado, né, médio. Estou usando o erro ao quadrado médio. Então tá ao quadrado, estava ao quadrado. Quando eu faço a raiz, ele volta para uma métrica mais parecida com a nossa aqui. Perdão que eu tinha errado aqui, pessoal. Então é só trocar aqui para root mean squared error, né? Então aqui deu 3. Esse aqui vai dar 3,08, deu um pouquinho acima, que já tinha dado lá acima, não vai mudar muita coisa aqui, porque esse aqui é só a raiz. Então aqui eu estou pegando que esse aqui não vai mudar, porque vai ser o 3. Só que 3 deu bom, né? Então quer dizer aqui que meu erro médio está dando mais ou menos 3 aqui, né? O root square mean error dá uma unidade de medida muito mais próxima do real do que eu estou tentando prever, né? Então fica muito mais perto aqui. Então beleza, eu tenho o meu regressor campeão, aqui não mudou nada, e aqui eu vou fazer um fit com a métrica de avaliação com root mean squared error, e ele trouxe aqui o LGBM regressor já treinadinho para mim, e agora finalmente eu vou fazer um predict na minha base de teste, lembrando que eu não faço nada na base de teste, só no final com o meu modelo campeão. Então fiz aqui bonitinho, estou trazendo umas predições para poder saber. Vamos dar uma olhada aqui nos Y reais, ou seja, isso aqui são as previsões do meu consumo e aqui são os meus consumos reais. Vamos dar uma olhada. Ó, não está ruim não, ó, 32,62 era 33. Ele previu 30,47, tá 28. Aqui está 21,14, deu 19. Aqui deu 15,63, deu 13. Então não está muito ruim não. Vamos só utilizar a nossa métrica aqui, ó. Só que a gente está utilizando o quê? A gente está utilizando o root mean squared error. Só que aqui a gente não tem o root mean squared error. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que calcular o mean squared error normal e fazer a raiz dele aqui. Então vamos dar aqui um import math. E aqui eu tenho esse é o MSE, né? Eu posso dar um display aqui se você quiser. Mas como a gente teve base lá a raiz, né? Então aqui a gente tem o math.sqrt MSE, que vai ser o root mean squared error, que é o padrão que a gente estava utilizando aqui, e vai funcionar aqui tudo bonitinho, ó. Deu 2,5, deu até melhor do que na minha validação, que tinha dado 3,06 o melhor. Cadê? 3,06 o melhor. Então agora a gente está tudo bonitinho aqui, ó. Esse está root mean squared error, root mean squared error, root mean squared error, e aqui no final a gente faz o mean squared error e faz a raiz dele, que é o root mean squared error, né, que a gente tem aqui uma unidade de medida muito mais próxima. Aqui eu fui muito rápido no de métricas, né, pessoal? Métricas de regressão. A gente tem um vídeo aí de métricas de regressão também, é um vídeo que eu acho que o Bernardo que fez, bem legal o vídeo, e se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tem aí direitinho. Então vocês viram que a gente fez uma classificação, a gente fez uma regressão bem simplesinha, como se fosse um modelo qualquer do scikit-learn, né? Agora vamos voltar lá para os nossos PowerPoints, deixa eu ver aqui. Então tinha ido para o código, vamos à parte agora do accountability. O Leão promete tudo lá no início e depois faz no final para saber se ele falou tudo isso aí mesmo. Vocês podem cobrar aí e dizer. Primeiro eu queria saber se vocês acharam fácil, não acharam fácil, se vocês vão querer usar ou não vão usar o Lite GBM. Quem já conhece, por exemplo, o CatBoost, quem conhece o XGBoost,
Quem conhece Random Forest, né, quem conhece esses algoritmos de árvores, são algoritmos bem legais, porque a gente não precisa fazer, né, scaling, né, não precisa fazer pensar em overfit, não, overfit tem que tomar cuidado, né? De outlier, né? Tem algoritmos que são bem robustos com relação ao outlier, né? Que é o caso de algoritmos baseados em árvores de decisão. Então digam aí para mim nos comentários se vocês acharam legal o LightGBM. Vamos aqui para o meu accountability aqui. Então vamos ver se você é capaz disso aqui tudo mesmo, né? Explicar aqui que são ensemble, ensinei até a mostrar com a xicrinha lá, né? Ensemble. Enumerar os tipos de ensemble, né? Tem vários tipos de ensemble, mas eu falei dois aqui que são os principais, que são os algoritmos de bagging e algoritmos de boosting. Mas a gente tem os ensembles também, que a gente pode fazer de outras formas, né? A gente pode utilizar outros modelos e fazer uma espécie de bagging utilizando modelos diferentes de algoritmos diferentes também, a gente viu aqui também. Descrever as características de algoritmos de boosting, a gente viu a diferença de bagging e de boosting. Boosting, só você pensar em coisas sequenciais, né? Eu pego ali a predição do primeiro, calculo o erro e vou tentando melhorar as métricas utilizando os meus weak learners ali para poder fazer um modelo maior, mais robusto. Detalhar as principais características do LightGBM, a gente viu aqui, a gente não viu a API específica do LightGBM, a gente viu a API aqui, que é aquela que foi feita para compatibilizar os estimadores com os estimadores do scikit-learn, que a gente consegue colocar tudo bonitinho, né? E implementar uma regressão e uma classificação utilizando LightGBM. Então é isso que a gente viu na aula de hoje. Eu queria agradecer vocês. Você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever, porque a gente vai ter outras coisas. A gente vai falar de CatBoost, a gente vai falar de XGBoost, a gente vai falar de implementações de boosting também do próprio scikit-learn. Tem bastante coisa, e se você não se inscrever e não clicar no sino, você não vai ver quando a gente for subir aí os vídeos na madrugada. Bernardo que tá aí vendo, que tá editando, tadinho, ele que edita tudo aí, ele e o Felipe, né? O Bernardo que edita mais, hein? Tô entregando aqui, mas o Felipe trabalha muito também, meu lindão, para poder fazer todas as thumbs e todas as coisas lindas e os cortes de podcast e tudo que o Felipe e o Bernardo faz. Encontrei a equipe perfeita pra gente trabalhar, tudo para poder trazer para você o melhor do conteúdo em português. A gente tenta trazer o máximo de coisas para que você consiga utilizar as coisas na prática. Aqui eu sempre falo, a gente falou de ferramenta, falou de LightGBM o tempo inteiro. Deixa eu mudar aqui bonitinho para a gente poder mostrar a carinha do Let's Data, né? E a gente faz tudo que a gente faz aqui, pessoal, para você se tornar um cientista de dados melhor, para você lembrar sempre que você tem que resolver problemas de negócio. Mas você está mostrando um monte de coisa aí de boosting, de bagging, para você entender melhor as ferramentas, ter uma caixa de ferramenta mais robusta, mais parruda, para resolver problemas de negócio. Tudo que a gente faz é para você melhorar como cientista de dados. Por isso que você vai dar um like aí no vídeo agora, porque você aprendeu um pouquinho mais para poder trabalhar com LightGBM. A gente está em tudo que é lugar. Se você quiser seguir a gente lá no letsdata.ai no Instagram, a gente posta questionário, posta um monte de coisa, posta bastidores, né, de podcast principalmente. A gente posta bastante coisa lá. A gente também está no Twitter, Let's Data AI, que é uma plataforma que a gente está utilizando cada vez mais. Que você que não sabe usar o Twitter não é ruim, o Twitter tem muita coisa boa, é uma das plataformas que eu mais utilizo para poder ficar a par de tudo que está acontecendo no mundo de Machine Learning e de ciência de dados. A gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, né? Provavelmente você está vendo a gente aí, no Facebook e no Spotify. Eu queria deixar um abraço para vocês e eu queria que vocês deixassem no finalzinho o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, quais outros algoritmos vocês gostariam de ver, se vocês gostariam de ver CatBoost, gostariam de ver XGBoost, gostariam de ver outros tipos de algoritmos, redes neurais, Random Forest. É só deixar aí que a gente faz sempre vídeos semanais para vocês poder você se tornar um cientista de dados cada vez melhor. Espero que vocês tenham gostado. Clica no like, subscribe, no sininho e a gente se vê na próxima. Muito obrigado pela participação de vocês, mesmo que vocês estejam aí do outro lado da câmera. Eu queria deixar um abraço e Let's Data.